Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Saudavelmente, o nosso canal sobre saúde mental. Eu sou Norton Ferreira, psicanalista pós-graduado em saúde mental. Chama a vinheta. Pois bem, o tema que a gente vai tratar hoje é sobre crise de ansiedade. Como eu falei no vídeo anterior, o Brasil é o país onde tem o maior número de pessoas sofrendo de crise de ansiedade. E vamos entender a relação do inconsciente com a crise de ansiedade. Na linha evolutiva do cérebro humano, o inconsciente é a parte mais primitiva do cérebro. Ela é responsável por sentimentos como medo, como fúria, como sentimento de ameaça, né? Então, quando a gente percebe isso, o inconsciente percebe isso, ele automaticamente envia um sinal para o corpo inteiro e o corpo entra em estado de alerta, né? Em face de um perigo iminente, de ter que enfrentar um inimigo, de ter que fugir. Então, esse universo, essa dimensão gigantesca chamada inconsciente, que também já foi chamado e é chamado também de cérebro reptiliano, dada a sua primitividade em relação a outras partes do cérebro, ele tem uma relação com a crise de ansiedade. Pode ter, assim como a depressão, tem pessoas que nascem também com uma inclinação já natural para serem pessoas ansiosas, e isso não tratado pode levar também a pessoa ter crise de ansiedade. Mas crise de ansiedade, de um modo geral, está ligada a eventos traumáticos. E muitos desses traumas, eles estão no inconsciente. Então o inconsciente ele tem uma característica que é muito interessante, que é a seguinte: ele é atemporal, o que significa dizer que ele não conhece passado e não conhece futuro. Ele está sempre no presente. Então um trauma que você tenha sofrido há 20 anos atrás, não importa o tempo, ele vai estar sempre, uma vez que ele está no inconsciente, ele não está na consciência, ele vai estar sempre pulsando ali no inconsciente. Aconteceu uma situação gatilho, ele dispara aquele sinal para o corpo e o corpo entra em estado de alerta extremo. Taquicardia, nervosismo, né? E como ele é muito mais rápido, mas muito, muito mais rápido que o consciente, que é a parte consciente do nosso cérebro, em captar, porque ele registra 400% de tudo que acontece, ele registra, mas a nossa consciência é a pontinha do iceberg. Então né, o HD não consegue guardar tantas informações. Essas informações, inclusive os traumas, ficam muitas vezes no inconsciente. Então, geralmente, uma crise de ansiedade tem relação com algum evento traumático que a pessoa sofreu, mas não tem consciência disso, e isso ficou guardado no inconsciente. Como ele está sempre no presente, em alguma situação, gatilho, ele, na velocidade da luz, ele entra e coloca todo o nosso corpo, nosso organismo, em estado de alerta. E a pessoa, por não saber por que aquilo está acontecendo, entra em desespero e piora o quadro. Tá? Eu vou contar uma história. Dois amigos se encontraram para passar o carnaval juntos, eles não se viam há algum tempo, e foram passar o carnaval na casa de uma amiga e tal, em comum, e um desses amigos estava com diabetes, ele estava bem diferente, abatido, mais magro, o que impressionou bastante o outro, né? Viu ele ali medindo, vendo a glicemia, enfim, tudo aquilo deixou o outro bastante impressionado, assim, sabe? E esse amigo diabético fez uma brincadeira, brincou com o outro e falou: olha, se a sua glicemia bater
160, depois deles terem comido lasanha, bebido batidas, doces, enfim, você tá diabético. Aí ele fez o teste e deu lá 159, 160, alguma coisa assim, o que deixou o outro amigo apavorado, né? Ele falou, pronto, acreditou no outro, o outro estava botando uma pilha nele, acreditou no outro, o outro não desmentiu, e ele ficou com aquilo, ficou impressionado, passou os outros dias impressionado com aquilo, mas depois viu que não estava diabético. Pois bem, passaram-se alguns anos, um certo dia, esse que foi vítima da brincadeira, estava vindo da casa do seu pai, passou perto de um hospital e de repente o corpo dele, o coração parecia que ia pular do peito, começou a suar frio, tremedeira, uma sensação absurda que ele nunca tinha sentido na vida. Ele nunca tinha sentido. Ele falou, vou morrer aqui na rua, vou cair aqui na calçada e vou morrer aqui. Ele tinha certeza que a morte estava iminente, porque ele nunca tinha sentido aquilo. Pensou que estava infartando, que estava tendo um derrame, tentou ligar para o pai, trêmulo, não conseguiu falar com o pai, ligou para a namorada que ele tinha na época, conseguiu falar com ela, ela tentou acalmá-lo, de nada adiantou. Dali para frente, ele desenvolveu a crise de ansiedade, que volta e meia, do nada, acontecia. Ele estava muito bem, do nada, em um átimo de segundo, tudo mudava, o coração disparava, e ele vivia parando em hospital, até que ele foi fazer terapia, foi se tratar e entendeu de onde a origem da sua crise de ansiedade. A origem foi naquele evento com um amigo que colocou aquela pilha nele e aquilo ali ficou guardado no inconsciente dele durante anos. E num determinado momento, o inconsciente jogou aquilo para o organismo dele, provavelmente porque passou por um hospital, alguma coisa do tipo. Porque o inconsciente ele é muito mais rápido que a parte consciente do cérebro em perceber as coisas. Então ele joga o sinal, o corpo entra em estado de alerta, você às vezes tem ataque de pânico, crise de ansiedades absurdas, né? E o pior disso é não saber de onde vem. Né? Por isso é importante fazer a terapia, fazer a análise, para poder, com a ajuda do terapeuta, do psicanalista, entender onde está alocado o trauma no inconsciente para poder extraí-lo de lá. E uma vez jogado para a consciência, você ressignifica aquilo, você entende aquilo e assim você supera a crise de ansiedade. Eu vou falar aqui algumas coisas assim, uma espécie de SOS que você pode fazer, tá? Quando sentir que bateu, a gente sabe, né? Bateu a crise de ansiedade. Coisas que você pode fazer. Se tiver em casa, vá no freezer, no congelador, pegue pedras de gelo, coloque nas duas mãos e aperte. Pelo máximo de tempo. Pelo máximo de tempo que você conseguir. Por quê? O inconsciente, como eu disse, ele está ligado a sentimentos de proteção, de autoproteção, de fuga, de medo, de ataque. Então o que vai acontecer? O inconsciente vai jogar atenção para as suas mãos, que elas vão estar queimando, né? O gelo vai queimar a sua mão. Então vai ter um desvio, vamos dizer assim, de atenção do inconsciente. E com isso, provavelmente, você vai relaxar e vai, aos poucos, saindo da crise de ansiedade. Outra coisa que funciona muito bem é a respiração. Você vai inspirar 3 segundos e vai expirar pela boca lentamente por 6 segundos. Ou inspira por 4 e expira por 8. Sempre expirando pela boca o dobro de tempo que você inspirou pelo nariz, tá? 3 segundos inspirando, 6 expirando pela boca. Ou 4 inspirando e 6 expirando pela boca. São dicas que você pode usar para caso tenha
um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade. Você, fazendo isso, você vai relaxar, porque você vai estar ativando o teu sistema nervoso parasimpático, né, que é responsável para dar uma baixada na bola e acalmar, tá? Então, assim, as origens, o que a gente tratou hoje foi a origem da crise de ansiedade, a relação que ela tem com o inconsciente e os traumas, tá? Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, de dar aquele like, de compartilhar e dar aquela força, ok? Até a próxima, cuidem-se!